Olá, meu irmão, que bom estar com você nessa tarde, trazendo a vocês um tema meio polêmico, mas dentro desses conhecimentos, dessas verdades que a gente passa a descobrir essa realidade, a gente pode estar trazendo a vocês, nós como leigo, representante dessa comunidade, dessa Igreja Sagrada Família, nós se preocupa, de muitas pessoas estar distorcendo a verdade para seguir outros caminhos. Isso é muito complicado, meu irmão, mas nós estamos aqui para conversar com você um pouco que nós entendemos, para que nós não tenhamos dúvida na nossa caminhada e nosso trabalho. E isso que o Papa aprovou aí uma benção, que essa benção, que muitos estão distorcendo ela de outra forma, mas não existe só uma benção. E nós estamos aqui com também um representante dessa comunidade junto comigo aqui na igreja, e nós vamos abordar esse tema de que o Papa Francisco soltou essa benção. Compadre, boa tarde. Boa tarde, compadre. Esse assunto que nós vamos discutir aqui hoje, que possa estar ajudando a pessoa para descobrir essa realidade de algo que pode descobrir algo importante para a sua caminhada e tirar umas dúvidas daquele que não acha que isso é certo. Essa bênção que o Papa Francisco aprovou, qual o significado que isso traz para a igreja e qual é a dúvida que a pessoa tem hoje dessa bênção? Padre, o que eu vejo como leigo desse documento aprovado pelo Papa na segunda-feira passada, dia 18, é o seguinte: primeiro, minhas preocupações, porque a gente percebe que está causando uma polêmica muito grande. Eu não quero aqui falar de polêmica no meio protestante, porque qualquer crítica de lá já é esperado, mas eu quero falar da polêmica entre os católicos mesmo, até mesmo no meio dos católicos eclesiásticos, com o sacerdócio, a ordenação do sacerdócio. Então, o que eu vejo é o seguinte: como leigo, a minha posição é que nós, como igreja, nós precisamos compreender primeiro uma coisa, para nós não estarmos colocando em defasagem, digamos assim, incriminando a imagem do nosso Santo Papa Francisco. O que nós temos que entender? Primeiro, nós temos que entender que a nossa igreja, ela veio das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e não de um iluminismo de um homem, de um profeta iluminado, seja lá esse, seja lá aquele. Então, primeiro nós precisamos perceber que a nossa igreja nasceu daí, dessas palavras de Jesus Cristo, e a nós católicos, a sua Santa Igreja, ele deu o guia, Espírito Santo em Pentecostes. Então, aqui, de início, eu quero dizer o seguinte, que a história da igreja sempre foi de perseguição, e ao mesmo tempo que essas perseguições iam acontecendo, a gente via também claramente a ação desse Espírito Santo prometido por Jesus, sempre que acontecia as perseguições. Muitas vezes, na história, a barca de São Pedro parecia afundar. Deus suscitava homens capacitados que fazia com que as situações se revertessem, e a igreja nunca perdeu o remo de sua barca, do seu comando. Então, nessas questões tão polêmicas que eu tenho visto aí agora com esse documento assinado pelo Papa, que é a bênção aos casais gays, eu estou vendo também, como leigo, quero dizer que como leigo, não estudei nada desses assuntos, mas como leigo eu percebo que as pessoas estão deixando de buscar a luz do Espírito Santo para, assim, se posicionar de acordo com a opinião desse ou daquele, e, quem sabe, assim, se guiar por opiniões que não vêm do Espírito Santo, e sim do espírito crítico de ver a nossa igreja sucumbir, coisa que não tem como acontecer, porque também nós temos a promessa do Divino Espírito Santo e da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, que as portas dos infernos nunca prevalecerão sobre ela. Então, de início, nessa informação aos fiéis católicos, são essas as minhas palavras sobre a questão desse documento.
Muito bem. E aí a igreja, ela afirma que muitos estão questionando, assim, porque essa bênção que o Papa deu para esses casais gays do mesmo sexo, né? E tá essa grande polêmica. Mas não é a bênção de casamento, né? Não é uma bênção que a pessoa acha que agora ele está dando essa bênção, que eles podem se casar. Não. A bênção do casamento só é apenas para casamento. Qual o tipo de bênção que a igreja hoje ela tem? A igreja, ela tem 4 tipos de bênçãos, se não me engano, mais. Então, a bênção, no meu entendimento como leigo, nas minhas buscas de entender um pouco da doutrina de minha Santa Igreja, o que eu entendo é isso, que dessas 4 bênçãos, uma das bênçãos que o Papa não podia aprovar nunca em documento a ser liberada, porque assim estaria sim contra a palavra de Deus, é a bênção litúrgica, ou seja, a bênção que acontece, a bênção do matrimônio, unindo um homem e uma mulher a se unir em matrimônio e assim cumprir o que está escrito na palavra desde o Antigo Testamento, que Deus e o homem não separe. Mas a bênção que o Papa aprovou para ser dada aos casais gays é uma bênção que podemos dizer a bênção pastoral, ou seja, uma bênção de inclusão dessas pessoas, porque, por exemplo, digamos que nós aqui à frente dos trabalhos dessa comunidade, aí nós estamos aqui em meio a uma celebração. Se entra um casal gay na igreja e pede a nós que o abençoe, nós, no meu entender, nós não podemos negar, não é isto? Então, no meu entendimento, o que o Papa aprovou no documento, pelo que eu pude ver, é essa bênção pastoral que a igreja dá a todas as pessoas sem acepção. Então, a meu ver, o Papa só estendeu ela agora a mais aos casais gays, porque a eles não eram dadas. Então, esse escândalo que está aí acontecendo, de tantos criticando e se mostrando contrário a essa declaração do Papa, me parece, não posso afirmar, como eu já disse, sou muito leigo, mas me parece que existe aí uma grande tempestade num copo d'água e só a luz do Espírito Santo para fazer a gente se guiar, buscando cada vez mais entendimento, para que assim nós inclua a esse documento que o Papa aprovou, nós como leigos, o respeito a todos dentro daquilo que é possível respeitar, como a palavra de Deus nos diz. Eu amo o pecador, eu abomino o pecado. Então, eu vejo nessas condições o sentido do Papa ter aprovado. Esse sentido dessa bênção que o Papa deu para esses casais gays, não é, como eu estava falando no início, não é significando que ele vai estar liberado para eles casarem, para eles viverem juntos. Não. Essa é uma bênção como você tem um filho, você tem uma filha, que ela está seguindo o caminho errado, e ela chega e diz, benção pai, benção mãe, será que você como pai, você vai amaldiçoar ela? Não, você vai abençoar. Eu te abençoo, minha filha, mas se liberte desse caminho que você está seguindo. Né? Esse é o meu significado, né, dessa bênção. Dizendo, eu te abençoo, mas deixa essa vida errada, continua praticando o que é bom na vida. Esse significado dessa bênção é essa. Não é selando, dando uma bênção para que eles possam liberar, para eles casar, para eles viverem. Não. É uma bênção que todo aquele que procura ao pai para receber uma bênção do pai, e o pai nem um pai que é pai não vai negar uma bênção ao filho, né? Por isso, mesmo com o Papa, ele está representando como um pai para toda a igreja, ele nunca pode negar uma bênção para os seus fiéis, né? Nunca pode negar. E é isso que ele abriu essa bênção, não liberando, dizendo que agora é certo as pessoas casar, né? Eles casarem, vai legalizar a vida deles. Não. Nunca. Deus nunca aprovou isso e nem nunca a igreja vai aprovar isso. E se a igreja aprovar isso, ela está fora de todas as regras que Deus deixou, né? Toda está fora da regra que Deus deixou. Isso nunca vai acontecer de o Papa aprovar uma bênção para eles viver unido. Essa bênção que você é uma bênção matrimonial que hoje por diante vocês estão recebendo. Nunca. Se a igreja aprovar isso, eu digo, você pode abandonar a igreja católica, porque ela deixou de ser católica, né? Nunca vai acontecer isso, porque isso está tudo registrado.
aquilo que pode fazer e aquilo que não pode fazer. E a benção é essa, né, Padre? Que é a benção que um pai tem um filho e diz, benção pai, ele vai abençoar. Essa é uma benção que ele abençoa, acolhendo a pessoa a mudar de vida, a deixar essa vida, né? Eu acredito que muito desse pessimismo aí, nessas visões aí tão contrárias, sem compreender essa posição do Papa, eu acredito que essas pessoas estejam levando o assunto totalmente ainda voltado para o Antigo Testamento, né? Porque se nós formos examinarmos a dureza sobre este assunto no Antigo Testamento, Levítico, Deuteronômio e muitos outros livros mais, nós vamos perceber o tamanho da gravidade. Mas eu acho assim também, como leigo, digo aqui para quem for ouvir, ver esse áudio, né? É que, como leigo, eu vejo assim, que nós estamos na nova aliança. Jesus Cristo veio trazer a lei da paz, do amor, do respeito e, acima de tudo, da inclusão. Então, eu pelo pouco que eu estudo na minha vida já de 30 anos de caminhada à igreja, pelo pouco que eu tenho estudado as Santas Escrituras, eu ainda não vi uma passagem bíblica onde um pecador procurou Jesus Cristo e ele, por causa de seu pecado, não lhe deu atenção, não lhe fez compreender a mensagem, não lhe fez perceber a importância da sua vinda para todos, principalmente os mais pecadores. Por exemplo, aqui nós podemos citar João 8, quando fala da mulher adúltera. Naquela lei da época, a gente sabe, como o próprio texto diz, não precisa nem consultar outro, o próprio texto de João diz que ali aquela mulher chegou trazida pelos fariseus, e eles todos vinham pensando que ali mesmo, em presença pública, depois que consultasse Jesus, podia apedrejá-la. Mas quando eles disseram que a pegaram em adultério, que era a lei de apedrejar publicamente em praça pública, a resposta de Jesus foi: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o próprio texto diz que os primeiros a sair foram os mais velhos de idade. Então, aqueles mais velhos, com certeza, tinham mais entendimento, mas, ao mesmo tempo, também tinha muito mais culpa no cartório, como diz, né? Então, que essa passagem, nós podemos entender, de certa forma, o seguinte: Jesus, ele não condenou a ninguém por os seus pecados. Então, ninguém pode compreender que essa liberação dessa bênção para os casais gays dizendo a ele, eu te abençoo e viva o seu pecado. Não, isso é uma mal interpretação que não tem tamanho, né? O que o Papa Francisco quis com certeza neste documento foi dizer que a inclusão em nada soma, a exclusão, excluir em nada soma. E a inclusão vai levar essas pessoas a se sentirem, como se diz, acolhida e bem aconselhada, dependendo do seu parco, do entendimento dele, quando forem procurados, e daí por diante, quem sabe, começar um processo de entendimento, de conversão dos seus pecados. Então, eu volto a dizer, eu acho que a tempestade no copo d'água está grande, e quem estiver fazendo, só a luz do Espírito Santo, para fazer com que o entendimento reine em favor das palavras de Cristo, quando não desprezou a nenhum que os procurou por causa de suas faltas. Pois é, isso são as palavras que a gente possa estar te ajudando, você que está me acompanhando através desse canal, que chega a muitas pessoas nesse momento, você que está me acompanhando. São esses relatos que hoje a igreja está passando, mas que a igreja ela não condena ninguém, ela acolhe a todos. Não acolhendo o pecador, mas acolhendo o pecador, mas rejeitando o pecado, né? Isso que Jesus Cristo acolheu todos os pecadores, mas ele abominava o pecado, para que haja a conversão, que haja a mudança de vida. É isso que é o importante da nossa caminhada, é a mudança de vida. Não é dizer que eu sou de Cristo, eu posso viver de qualquer jeito, não. Nós temos que ter, eu dizer que eu sou de Cristo, eu tenho muitas maneiras que eu tenho que deixar, muitas posturas que eu tenho que viver, eu tenho que deixar. É assim que nós queremos ser de Cristo, ser verdadeiro de Cristo.
E é isso, muitos desses questionamentos, a gente fica até triste, por causa de pessoa que é especialista no assunto, muitos pregadores, né, que a gente acha que é a pessoa conhecedor, distorcendo a palavra, o assunto de tal forma que deixa a pessoa escandalizada, né? Que não é dessa forma. Nós, como leigo, nós não estamos entendendo dessa forma e ele passa a estragar isso para milhares de pessoas, distorcendo a verdade, né? Isso que é doloroso para a pessoa ver isso, porque é triste para uma pessoa que destroça a verdade para as pessoas, porque muitas pessoas que acham que aquilo é verdade e seguem por aquela que é uma mentira, por um lado que é uma mentira, né? E isso vai arrastando a pessoa, tirando do caminho da realidade e colocando ele na insegurança, né? Num mundo inseguro. E é isso que o mundo quer isso. O mundo quer tirar nós do caminho seguro para botar nós num caminho paralelo, né? Achando que está tudo normal. E é isso que nós devemos pôr em prática sempre esse conhecimento de Deus e pôr em prática o ensinamento que a igreja deixou para cada um de nós. A igreja nunca vai aprovar algo que não está dentro dos conhecimentos da verdade de Deus. Tudo dela está dentro dos preceitos que Jesus Cristo deixou. E é isso que eu digo a você, meu irmão, você que está desanimado, muitas vezes é triste por esses acontecimentos, não fique aí triste, não baixar a tua cabeça, pedir ao Espírito Santo que te ilumine a tua mente, que te ilumine para que tu possa compreender da forma certa e correta na tua vida. Que é assim que esse conhecimento possa ter te ajudado nessa tarde, que possa trazer algo importante para a tua caminhada, que tu nunca pode deixar o caminho verdadeiro para um caminho que tu não acha que isso é seguro. E aí, compadre, tem alguma coisa ainda, dar alguma explicação? Só para terminar esse vídeo, eu quero deixar uma mensagem a todos que vão ouvi-lo, né? É que não se deixe levar pelas palavras daqueles que muitas vezes, sem buscar compreender a verdade, já se preocupa em disseminar a mentira. É a primeira coisa que a gente tem que fazer para que não se deixe levar pela ventania dos tempos vividos, que são turbulentos nesse momento, né? E também nós não nos cansar de pedir a sabedoria do Espírito Santo, porque a nossa Santa Igreja Católica, ela tem a promessa de Jesus Cristo. Não é de Lutero, não é de Calvino, não é de Zwinglio, não é de Edir Macedo, de Valdomiro, nenhum desses iluminados que fundaram igrejinhas. Nós temos a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Então, como leigo, eu digo mais uma vez para vocês, como leigo eu vejo isso como uma ventania, uma tempestade que logo passa, porque as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo está de pé e todo aquele que se posicionar de pé diante dessas verdades, sem se iludir com essas mentiras, com essas informações erradas, vai colher bons frutos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Esta é a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo e é também uma verdade já comprovada no decorrer das turbulações e das perseguições durante esses 2000 anos. Então, meu irmão e minha irmã, não se engane. Firmeza na caminhada e certeza. O Espírito Santo guiou a nossa igreja e sempre vai guiar. Isso não se preocupar, né, com algo que vem acontecendo, que muitas coisas vão acontecer para desanimar nós da caminhada, né, para deixar você triste, abatido. Mas eu te digo, nada me deixa abatido, nem nada já vai me desanimar, porque essas palavras que Jesus Cristo disse a Pedro, que nada vai destruir a igreja, nada poderá ter a força de destruir. Por isso, essa é a firmeza que nós baseamos a nossa vida e a nossa confiança. Se o homem nos decepciona, mas Jesus Cristo jamais decepciona nenhum de nós. Por isso, eu digo a você, coragem e não desiste de lutar pelo teu sonho, pelo teu objetivo. Porque se nós, pais, tempestade em copo d'água, nós acabamos se afogando nesse copo d'água.
Por isso, o Espírito Santo é que dá a nós a coragem para que nós continuemos firme e forte em nosso trabalho. Te desejo nessa tarde um forte abraço, que Deus sempre te abençoe. E você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. É Edgar Souza contando a história do seu povo, que leva essas informações a você de casa que está nos acompanhando. Que Deus sempre abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like. Vamos junto divulgar esse trabalho para que chegue a muita gente esse conhecimento dessas verdades em Deus. Deus te abençoe.